Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estou vindo aqui nos canais, tanto no Mente Aberta quanto no Sol Psicanálise, para que eu possa dar continuidade à playlist referente ao complexo de Édipo, tá? É uma playlist em que eu venho tirando dúvidas a respeito do complexo de Édipo. Eu venho falando sobre alguns mitos que giram em torno do complexo de Édipo, bem como eu venho expandindo as verdades em torno do complexo de Édipo. A partir desta sessão, eu começarei a falar sobre o complexo de Édipo no que diz respeito aos seres humanos transexuais, né? Anteriormente eu vinha falando sobre o complexo de Édipo no que se refere aos seres humanos homossexuais, e a partir daqui eu quero focar nos seres humanos transexuais. Porém, por se tratar de um assunto muito delicado, eu acho importante relembrar algumas coisas clássicas do complexo de Édipo, bem como expandir, falar, esmiuçar, elucidar alguns conceitos básicos que acabam confundindo, sobretudo, o senso comum, como, por exemplo, a sexualidade. E aí, nesse vídeo, eu vou falar sobre sexualidade, para que isso fique muito bem claro, para que seja compreensível de modo clarificado as questões concernentes ao complexo de Édipo no que diz respeito aos seres humanos transexuais, tá bom? Vejam bem, Freud foi o primeiro a falar sobre sexualidade infantil. E ele foi muito, vamos dizer, muito julgado na época. Ele foi visto muito como pervertido na época, né? Por estar falando de sexualidade na infância, sabe? E ele observa esse feitio na infância a partir dos seus estudos voltados para as mulheres histéricas. Ele consegue observar ali, né, que há feitios mal resolvidos na infância que estão linkados à sexualidade. Foi na sua prática clínica que ele começou de fato a sedimentar uma teoria que vai fazer referência à sexualidade na infância, né? Então ele começou a perceber uma grande influência da sexualidade infantil para o desenvolvimento do aparelho psíquico, né? A sexualidade é uma dimensão humana essencial e por isso deveria ser sim explorada, abordada, explanada, né? Mas ela deve ser entendida na totalidade dos seus sentidos. E aí é que está o grande problema. Muita gente confunde sexualidade com sexo, né? E aí Freud vai dizer que não tem nada a ver, sabe? A sexualidade nos acompanha desde o nascimento até a morte. Acaba sendo um assunto bastante polêmico por conta dessa confusão que fazem no que diz respeito à sexualidade como sinônimo de sexo, né? E por isso, inclusive na época de Freud, foi aí uma temática imprópria, né? Não deveria ser discutida, não deveria ser debatida, sabe? Era de fato uma temática considerada imprópria. Freud, quando publicou seu primeiro estudo sobre a sexualidade infantil, ele chocou a sociedade da sua época por conta desse tabu mesmo e por conta dessa confusão em torno da sexualidade, né? A sociedade tinha essa ideia de que não existia sexualidade na infância, não existia sexualidade nesta faixa etária e por isso Freud ele era considerado um pervertido, né, por tratar dessa temática que era imprópria e sobretudo fazendo referência à infância. Então Freud ele expôs mesmo que desde o nascimento o ser humano ele é dotado de sexualidade, mas o que é que acontece? Isso nada tem a ver com o sexo. Isso tem a ver com sexo,
Tem, mas não é só sobre isso. A sexualidade tem a ver com afeto. A sexualidade tem a ver com desejos. A sexualidade tem a ver com conflitos, né? E aí, ainda hoje existe um tabu em torno disso. Há uma crença consciente, até inconscientemente, de que a criança não é um ser sexuado. E aí, quando se fala de um ser sexuado, fala-se justamente de um ser sexualizado no que confere a sexualidade e não no que confere a sexo, né? Quando se fala de sexualidade, quando se fala de um ser sexuado, não é só sobre sexo, não se faz referência ao sexo, né? Então, a fim de entender sobre a sexualidade infantil, primeiramente é importante compreender a diferença entre sexo e sexualidade, né? Sexo faz referência a coito, ao ato erótico ali que envolve duas pessoas, né? Uma tocando na outra eroticamente, visando ali a penetração e todas as peripécias do ato sexual de modo propriamente dito, sabe? A sexualidade vai para além dos corpos, vai para além das partes dos corpos, né? A sexualidade constitui aí como uma característica que está estabelecida e que está presente na cultura, que está presente na história do homem. A sexualidade transcende o ato sexual, transcende o coito, transcende a reprodução, transcende a tudo aquilo que é instintual. Entende? A sexualidade é uma parte da personalidade. É uma necessidade básica e um aspecto aí do ser humano, sabe? Que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito, não é sinônimo de ato sexual. Não se limita à presença ou não de orgasmos. Sexualidade é uma energia, sabe? Que vai motivar o ser humano para o amor. Sexualidade é uma energia que motiva o ser humano para o contato. Sexualidade é uma energia que vai motivar para a intimidade com o outro e consigo mesmo, inclusive, né? Então, a sexualidade, ela é expressa na forma de sentir, né? Como também nas formas das pessoas tocarem e serem tocadas, sabe? Tudo isso tem a ver com sexualidade, não é só coito não, entende? E a sexualidade vai influenciar pensamentos, a sexualidade vai influenciar sentimentos, a sexualidade vai influenciar ações, a sexualidade vai influenciar interações e vai influenciar também tanto a saúde física como a saúde mental, entende? Aí, o que é que acontece? Existe uma noção clássica de sexualidade que diz que a criança não possui sexualidade, né? Que a sexualidade, ela surge a partir da puberdade, né? Que é quando se inicia ali a maturação biológica, que é quando se inicia ali o instinto sexual, e aí essa sexualidade se formaria, né, por meio de uma atração irresistível de um sexo sobre o outro. E aí sim é quando vem se formar a sexualidade, que iria se completar ali pela união sexual. E aí, diante disso, Freud vai dizer que a opinião popular, essa ideia clássica de sexualidade, é equivocada, é uma ideia precisa, muito objetiva, né, a respeito da natureza, a respeito das características, bem como a respeito do instinto sexual. A concepção geral da opinião popular é que a sexualidade definitivamente está ausente na infância, né, e que vai de fato se manifestar
por ocasião da puberdade, conforme a chegada da maturidade. Mas Freud vai dizer que é um pensamento equivocado, que existe sexualidade desde o nascimento e é com base nisso, e é com base nas suas observações, e é com base na sua análise, no ato de analisar mulheres histéricas, né, e observar, né, que existe ali coisas mal resolvidas, né, conflitos mal resolvidos concernentes à sexualidade na infância, que ele começa daí então a sedimentar uma teoria que irá se chamar de fases psicossexuais. E aí é quando ele vai abordar, né, a sexualidade na infância e vai aí ser bastante criticado por isso. E aí, no próximo vídeo, eu estarei trazendo um pouco dessa teoria, estarei falando, né, sobre a sexualidade na infância, sabe? Estarei falando sobre as fases psicossexuais, que é bastante importante para que seja observada essa sexualidade desde a infância, entende? E aí é quando eu irei adentrar nas questões concernentes ao complexo de Édipo referente aos seres humanos transexuais. Tá bem? É isso, gente. Vou finalizar aqui, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, bem como no comentário em destaque, você vai encontrar aí informações adicionais. Você vai encontrar a playlist, onde eu falo de modo abrangente do complexo de Édipo, tá bom? Você vai encontrar aí meus demais canais aqui no YouTube, a minha rede social, que é o Instagram, tá bom? Caso você queira me acompanhar, me seguir de perto, e você vai encontrar aí o meio de contato comigo, caso você queira uma assessoria particular em psicanálise, ou caso você esteja em busca de uma terapia com base na psicanálise, tá bom? Eu sou terapeuta psicanalítico, e aí se você de fato tem o desejo pela terapia com base na psicanálise, eu ofereço este serviço. É só você entrar em contato comigo por meio do meu WhatsApp, que vai estar logo aí embaixo no comentário em destaque, tá bom? É isso, muito obrigado, gente, mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.